Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre representação transnominária na TV e eu vou usar como modelo de caso o Che de And Just Like That, a série que dá continuidade à série Sex and the City. Primeiro, eu não tenho certeza qual é a idade das pessoas que estão me assistindo, então talvez muitos de vocês nunca tenham assistido a série Sex and the City, porque essa é uma série ali do início dos anos 2000, eu acho. Eu lembro que eu assistia quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, então é 2003. Ela é ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi quando eu tava assistindo. Ela é uma série adulta, então, tipo, uma série adulta da HBO ainda por cima, então tinha muito sexo. Por isso que eu tava assistindo quando eu tinha 14 anos. Mas é uma série que vai falar sobre a vida de 4 mulheres que são da geração X. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente isso. Elas são da geração X. Então, naquela época, elas tinham 20 alguns, 30 alguns. Eu acho que se foi, tipo, 90, elas tinham 20 alguns. Final dos anos 90, começo dos 2000, elas tinham 20 alguns. Deviam estar se aproximando dos 30. Eu acho que a mais velha é a Samantha, então ela já tinha 30. Então tem isso. Eram pessoas que estavam, tipo, no pico da sua juventude, vivendo a cidade de Nova York, experimentando essas questões de relacionamento e sexo e tal. E ela é um grande marco, assim, ela é a série que todo mundo vai lembrar sobre amizade feminina e sexo. Então a gente teve muitas séries que surgiram depois dela, que tem muitas influências de Sex and the City. Eu assistia, eu gostava, eu era muito fã quando eu era adolescente. Eu era o tipo de pessoa que se juntava com as amigas pra tentar descobrir, tipo, ai, eu sou tão Miranda, ai, fulano é tão Samantha, ai, fulano é tão Charlotte. Mentira, nenhuma das minhas amigas era Samantha, não existia nenhum adolescente com 14, 15 anos que realmente fosse uma Samantha. Mas todo mundo mentia e fingia que era porque ela era a personagem mais legal. Eu gostava da Miranda e eu acho que muito porque a atriz que faz a Miranda não é hétero e ela tem uma aura muito não hétero em cima de si mesma, então eu acho que ela não conseguiu evitar que a personagem também tivesse essa aura. Então acho que por isso que muitas meninas falavam que se identificavam com a Miranda. Eu acho que era só queerness, a gente só era gay e não sabia. Mas enfim, a série era isso. O problema é, com o passar dos anos, à medida que eu fui crescendo e envelhecendo, a série não envelheceu tão bem. E isso é um posicionamento meu. Eu sei que tem muitas pessoas, muitas amigas minhas que assistem e amam Sex and the City até hoje. Tá tudo bem. Beleza, suave. Não tem problema. Mas pra mim, a série perdeu muito do apelo. Justamente porque hoje eu olho pra aquela série e eu vejo que ela nunca me mostrou, me representou. Ela é uma série exageradamente branca. Todos os personagens são muito brancos. Eu não me recordo de nenhum personagem negro relevante em toda a jornada da série. Que além da série tem alguns filmes. A gente não vai discutir os filmes. Então, tipo, além de ser uma série exageradamente branca, é uma série de classe média alta em Nova York. Então, uma realidade que também não é a minha realidade financeira, né? E ainda por cima tem a questão de que, tipo, ela tem pouquíssima e muito mal feita representação LGBTQIA+. E quando eu digo LGBTQIA+, eu quero dizer que, na verdade, naquela época eles só tinham personagens gays, homens cis brancos, estereotipadíssimos, que faziam muito pouco ou nenhum progresso para a comunidade LGBT de fato. Então era um negócio meio... Então, é uma série que hoje em dia, tipo, eu tenho boas lembranças pelo passado. Tipo, eu lembro de gostar muito de assistir, eu lembro da sensação de assistir de madrugada escondido dos meus pais, porque era divertido fazer essas coisas. Eu lembro de como aquilo despertou sexualidade em mim, como aquilo me fez pensar em sexo, que era algo que eu não sabia se eu podia ou não pensar. Eu lembro muito de, tipo, poder falar disso com minhas amigas. Por causa dessa série, eu comecei a falar de sexo com outras pessoas que têm vagina. Então isso era algo interessante. Mas tirando isso, eu não vejo muito progresso. A série resolveu que ia entrar nessa onda de reboots, continuações, remakes, whatever. E ela lançou uma nova série. E aí eu acho que eles tentaram, tipo, diversificar
o máximo a série que eles já tinham. E assim, eu sei que muita gente tá pistola por como a nova série, And Just Like That, tá representando esses personagens. Porque estão achando a caracterização ruim, estão achando que os personagens se perderam, estão achando que não estão sabendo escrever. E eu acho que algumas coisas aconteceram. Sim, eu acho que tem muita coisa mal escrita na série. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Quando a temporada acabar, eu vou fazer um recap de tudo que eu achei que deu ruim e do que eu acho que talvez tenha dado bom. Mas eu acho que muita coisa é o público, que é da minha idade, porque eu vejo no Twitter as pessoas reclamando da série, e geralmente são pessoas em torno da minha idade, de 20 alguns para 30 e tantos, que é ali mais ou menos a minha faixa etária, onde eu tô no meio. E eu acho que as pessoas esqueceram alguns detalhes, que Sex and the City não é para representar a geração nossa, não é sobre millennials. Ele representa a geração Gen X, que é a geração dos meus pais, diga-se de passagem. Eu sou filha de Gen X. Minha mãe deveria ter, no momento, 53 anos se estivesse viva, que é mais ou menos a idade da Carrie. A Carrie tem 55 anos. Ela ainda é 2 anos mais velha que minha mãe. Então, eu acho que acontece esse conflito de gerações, de a gente esperar que eles fossem ser muito mais progressistas, muito mais woke, iriam entender muito mais as questões do que de fato eles entendem. Porque eu acho que tem esse gap geracional e eu acho que eles não estão tão prontos para lidar com certas coisas como a gente. E existe a diferença de serem pessoas de 50 anos. Eu não sei como é viver uma vida de 50 anos. Então eu não sei se aquela representação tá correta ou não. Talvez esteja, talvez não esteja. Eu ainda não cheguei lá. Eu não tenho nem 40. Como é que eu vou saber como é que é a vida de 50? Então eu acho que talvez esse tenha sido um dos problemas de And Just Like That. Porque a gente cresceu almejando aquela vida de 20 e poucos, 30 anos que os personagens tinham. Porque aquilo era o sonho que a gente queria ter. Aí a gente chegou nessa idade, a gente descobriu que não era nada daquilo. Aquilo era uma grande mentira, uma lorota hollywoodiana sobre a realidade da vida aos 30 em Nova York. Ou talvez seja porque eu não morava em Nova York. Vai saber. Ou talvez eu não seja branco, hétero, cis, que nem elas. Pode ser isso também. Então, rola essas confusões. Então, acho que hoje em dia, And Just Like That é uma série que foi feita. Mas eu vim aqui falar especificamente do personagem Che. A série And Just Like That, ela tentou diversificar. Ela tentou tentar mais personagens negros, mais personagens não brancos de um modo geral, mais personagens LGBT. E um dos personagens é Che. Che é uma pessoa transnominária bissexual, interpretada por Sarah Ramirez, que é uma pessoa transnominária bissexual. Então é alguém que está muito próximo dessa realidade. Eu tava assistindo alguns vídeos no YouTube, porque eu estava com insônia. E aí um desses vídeos era top 10 momentos cringe de And Just Like That. E eu fui assistir porque eu queria ver o que as pessoas estavam falando sobre essa série. E o top 1 de coisa mais cringe que a série inteira fez foi o personagem do Che. E eu fiquei, por que ele é cringe, gente? Primeiro porque eu me identifico com o personagem, então eu considerei aquilo extremamente... Eu considerei aquilo um ataque pessoal à minha pessoa. Sim, eu fui redundante falando ataque pessoal à minha pessoa. Porque quão ofendida eu fiquei nessa situação. Mas é essa ideia de, tipo... Eu fui assistir o vídeo falava de por que o Che é cringe. Porque, ele é um Tolkien. Ele não é o único personagem LGBTQIA+, que tem na série. A gente tem outros personagens. Inclusive, a gente tem outro personagem trans, não binário, na série. Que é o filho da Charlotte. Que é uma pessoa de 13 anos que está se descobrindo trans e está passando por essas situações. Aí falaram que, tipo, o Che não é... Como é que é em português? Inspirador o suficiente. Porque ele faz um stand-up que não tem nada a ver. E aí criticaram a cena de stand-up que ele faz. E aí falaram que ele poderia ter sido fundamental para a autoaceitação do filho e da Charlotte, mas eles nem tiveram contato. E eu fiquei tipo, gente, vocês estão esperando que pessoas trans não binárias sejam o quê?
Jesus? Porque parece o tempo todo que a gente tem que estar nessa aura de perfeição e falar tudo certo e ser motivador, inspiracional e transformador de vidas. Gente, por que diabos o Che ia se relacionar com o filho da Charlotte? Eles não estão no mesmo núcleo. Eles não tem motivo para esses dois personagens. O único motivo porque as pessoas queriam que esses dois personagens se relacionassem é porque ambos são gênero não binário. É como se você achar que eu vou ser amigo de toda pessoa preta que você conhece. Não tem motivo. E eu não preciso ser inspirador para as outras pessoas. Eu não preciso motivar absolutamente ninguém. O Che só tá tentando viver a vida dele e falar com a comunidade dele. Com a comunidade a qual ele faz parte. Por isso que ele fez aquele stand-up. E me irrita as pessoas criticarem especificamente esse stand-up. Eu vou deixar o link da cena do stand-up aqui embaixo para vocês assistirem. Infelizmente não tem legenda, está em inglês. Mas você também pode assistir no episódio 3. Eu acho que é no episódio 3, na HBO Max. E lá vai ter legenda. Que ele fala sobre como foi o processo dele de se assumir bi e não binário para a família dele. E deixa eu contar um segredo. Esse stand-up não é inventado. Eles usaram a experiência pessoal de Sara Ramírez para fazer esse stand-up. É apenas o reconto. Sara Ramírez é uma pessoa trans não binária, que é quem interpreta o Che. E tem uma entrevista em que ela conta como foi que ela se assumiu para a família dela. Ela usa pronomes femininos e neutros. Por isso eu estou usando o pronome feminino aqui no caso, tá bom, gente? Então ela conta como foi que ela usou, como é que ela se assumiu. E eu tenho essa entrevista também, vou deixar ela linkada aqui embaixo. É a mesma coisa. Eles usaram a experiência pessoal de uma pessoa trans não binária para escrever o personagem. E ainda assim, vai ter gente cis dizendo que isso não é real o suficiente, isso não é trans o suficiente, isso é cringe. Como é que a própria experiência de uma pessoa pode ser cringe? Porque parece que a gente não consegue ser algo além da expectativa dos outros. Se a gente não cumprir exatamente o que as pessoas esperam, se a gente não for exatamente perfeito, porque assim, o Che é um personagem perfeito. O Che é todo errado. Vamos combinar, o Che é errado. Ele ficou com mulher casada, eu ainda não perdoei esse negócio. Ele não responde quando você manda mensagem, ele inventa uma desculpa de tipo, eu perdi as DMs. Ele é meio fuck person, né? Que é a versão neutra de fuck boy. Ele não vou mentir, não vou. Ele é. Nessa parte eu não sou, tá? Só pra avisar que eu sou uma pessoa muito correta e eu não sou um fuck boy. Tem que garantir a propaganda, né? Tô solteiro. Mas é isso. Parece que as pessoas esperam que uma pessoa trans seja constantemente perfeita, com a narrativa exata do que elas imaginam. E a gente não vai ser. Tá tudo bem escrever personagens trans que são errados, que cometem erros, que falam besteira, que são problemáticos. Desde que não seja problemático no sentido de que ofenda a própria comunidade trans, tá? Mas tá tudo bem, você escreve um personagem trans que pega homem casado. Tá tudo bem, não tem problema. Escreve um personagem trans que rouba loja de conveniência. Escreve um personagem trans, não sei, gente, qualquer coisa. A gente é normal, a gente comete erros, a gente fala besteira, a gente é grosso, a gente briga, a gente se irrita, a gente não é inspirador. A nossa função não é ser um personagem inspirador, não é pra gente ser modelo de conduta para as novas gerações de pessoas trans. Que bom que existem personagens trans que facilitem as pessoas se identificarem. Mas se só exigirem que a gente seja perfeito, que a gente não cometa erros, que a gente seja sempre uma versão polida da gente, a gente nunca vai ser humano. E essa expectativa que se coloca em cima de pessoas trans é o que desumaniza a gente. Tipo, uma pessoa trans não binária não lhe deve androginia. Tá tudo bem você ser uma pessoa trans não binária que usa vestido e cabelo longo. Não tem problema. Ou você ser uma pessoa trans não binária que tem barba e usa terno. Você não precisa ser o completo oposto do gênero designado que te designaram ao nascer para você ser trans. Você não precisa disso. Você não deve absolutamente nada
a ninguém, especialmente a cisgeneridade, que é o grupo de pessoas cis. A gente não deve isso a eles. E a gente não deve nada das nossas histórias a eles. Então tá tudo bem. O Che talvez seja cringe. Não sei. Pra mim, o Che é transformador, é libertador. Eu amo ver esse personagem existindo, porque eu me identifico com ele. O jeito com que ele fala sobre a comunidade, o jeito com que ele faz humor, parece comigo. Até o jeito que ele se veste. Isso aqui não... Isso é literalmente meu guarda-roupa. É a mesma roupa que ele tá usando aqui do lado. É isso, gente. A gente se veste igual. A gente corta o cabelo do mesmo jeito. E eu gosto de ter alguém assim. Eu gosto de saber que tem alguém que pode errar e tá tudo certo e essa pessoa ser como eu. Porque aí eu tenho menos pressão pra ser como é que eu sou. Eu falei. Eu acho que é importante a gente falar sobre representação de minorias e o quanto a gente não precisa ser minoria modelo. O quanto a gente não precisa ser perfeito. E é mais ou menos isso que eu queria falar sobre o Che e sobre personagens trans. E isso vale não apenas para personagens trans, mas para mulheres, personagens negros, personagens não brancos no geral, personagens LGBT de todos os gêneros, de todas as letrinhas, né, no caso. É isso. Esse vídeo vai estar subindo agora na sexta-feira, 28. Dia 29, sábado, 29 de janeiro. Sábado vai ser o dia da visibilidade trans. Então, escute pessoas trans, respeite a nossa história, respeite quem a gente é e não idealize a gente como seres perfeitos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau!